Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. A cor litúrgica é a branca e eu vou já explicar o porquê, né? Hoje é dia de Santa Clara e uma das santas mais importantes, né? Porque também tem a ver com uma caminhada de vida juntamente com São Francisco de Assis. Pelas minhas leituras, com relação à vida de santos, muitos santos tiveram não muitas, né, mas algumas amizades importantes na sua caminhada espiritual aqui na Terra, enquanto faziam sua missão segundo a vontade e o coração de Deus. Então, se você tem, de repente eu estou falando com pessoas que conhecem a vida de vários santos, né, eu vou citar alguns em que houve uma amizade de homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, né? Como se fossem irmãos. Não só irmãos de caminhada, mas no trato. Talvez para você soe um pouco estranho, porque eu já topei com pessoas que não, aqui na Terra, assim, normais, né? Tem que deixar bem claro, né? Que não acreditam, principalmente homens, que não acreditam em amizade de um homem com uma mulher. E a minha vontade, só que claro, como era uma pessoa desconhecida, até não sei por que essa pessoa falou, porque não, esse homem falou, eu não entendi aquilo. É como se o homem, quando se interessa por uma mulher se interessa por um homem, a questão sexual vem atrelada. Eu, falar a verdade, eu nunca passou isso pela minha cabeça, até naquela época, porque eu tenho irmãos de sangue. Então eu quase falo assim, quer dizer então que você tem mania de fazer incesto em casa, né? Porque é pesado, né? Mas uma pessoa que, um homem ou até uma mulher que pense dessa forma, que a relação de amizade de um homem para a mulher envolve interesses e que redundam no lado sexual da coisa, num laço sexual amarrado, sei lá o que você queira pensar, é muito pequeno e muito, não é nem baixo, é muito raso, né? Porque significa que a pessoa não tem irmãos ou então faz coisa com os irmãos ou irmãs, porque não é possível um negócio desse. Eu já tive amigos homens, né? E eu os tratava como meus irmãos mais velhos ou um irmão caçula, é assim, não tem como. E ainda digo por experiência nefasta, né? Que quando a gente acaba gostando de um amigo, isso acaba com a amizade depois. Então, espero que nunca tenha acontecido com vocês esse tipo de situação, né? Mas eu estou dizendo isso porque eu não sei quem está me ouvindo, mas desculpe, se você pensa dessa forma, como eu acabei de falar, você tem um pensamento muito raso, muito mínimo das coisas com relação a relacionamento. E por algum motivo você já ouviu também, mesmo que você não pense assim, você já deve ter ouvido falar, caro irmão, cara irmã. Desculpa eu estar usando termos pesados, mas às vezes é preciso falar o óbvio, já que o óbvio deixou de ser óbvio há muito tempo, né? A parte de valores se quebrou. E Santa Clara vem nesse ponto, então, aí vem trazê-la para a pureza de um relacionamento de irmandade, fraternidade, de um homem com uma mulher, de um jovem para uma jovem. Não haveria talvez Santa Clara se não houvesse o testemunho vivido e vivificante em Cristo de São Francisco de Assis. Primeiro surge São Francisco, depois Santa Clara, né? Eles eram amigos. Outros santos que têm uma amizade profunda nesse sentido, de troca de ideias, de uma comunhão em Cristo, e aí é uma amizade, um relacionamento afetivo, fraterno, com Cristo e para Cristo, é Santa Teresa d'Ávila, muito mais velha do que São João da Cruz, que tinham conversas muito interessantes nessa parte, né, em relação a Jesus. E tem outros casais, eu chamo de casais santos, né, porque na realidade não são casais como a gente pensa, é um relacionamento fraterno mesmo, em Cristo, com Cristo e para Cristo. E Santa Clara também, como eu já falei alguns dias atrás, ela é
patrona das TVs, da tela, né? Das telinhas. Mas eu vou pedir que você procure maiores informações sobre isso, porque foi um detalhe da vida dela. Vamos dar início, então, à liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Ezequiel 2, capítulo 2, versículos de 8 e depois do capítulo 3, versículo 4. Assim fala o Senhor. Quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim e estava escrito, na frente no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me, filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi, era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então, filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 118 com o refrão, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo a vossa lei me rejubilo muito mais do que todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ele é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 18, versículos de 1 a 5, 10, 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. E eu tenho que fazer um meia-culpa de novo. Eu esqueci de fazer o áudio de ontem do Meditando com Nossa Senhora. Tá? E aí o que vai acontecer? Eu não vou falar sobre Santa Clara, eu já vou dizer agora. Tá? Eu abri aqui no aplicativo da Canção Nova, que tem também o Santo do Dia, o aplicativo do Liturgia Diária, né? Que eu acompanho agora. Faço as leituras para vocês. Ela é patrona. Tem dois detalhes importantes na vida de Santa Clara. Uma, parece que os mouros, os muçulmanos, iam invadir o convento dela. Estava tendo uma invasão, né, na região. E ela pegou o ostensório com o Senhor Jesus e colocou na janela, expulsando os inimigos. E outro detalhe, que é chamada de patrona da televisão, foi que foi ao assistir, um ano antes de sua morte, em 1253, a celebração da Eucaristia, sem precisar sair de seu leito, porque ela abriu uma janelinha, abriu como se fosse uma tela de TV na parede. Deus concedeu essa graça, e ela pôde ver essa celebração eucarística. Eu entendi que era uma festa, mas eu sei que as irmãs Clarissas foram e ela não pôde ir porque estava muito doente. E ela viu tudo. Eu tinha falado festa, né? Porque não sei porque eu achei que era festa, mas não, era uma missa.
Aí ela assistiu da parede da cela dela, do quarto dela. Então por isso que ela é patrona da TV. De qualquer forma, eu sou péssima, assim, para guardar alguns detalhes muito importantes sobre Santa Clara. Mas a imagem dela, além de estar com o hábito das Clarissas, ela tem o ostensório com a Santíssimo Sacramento. É porque ela fez a expulsão de homens violentos que estavam tentando invadir o mosteiro. Ela pediu que o Senhor Jesus as defendesse. E aí pegou no ostensório com o Senhor Jesus Eucarístico, colocou na janela. Diz que os homens caíram por terra, diz que brilhou, né? Lógico que tem a questão do sol e tudo, mas o Senhor Jesus as defendeu, tá? Então, no momento, meditando com Nossa Senhora de hoje, eu não vou falar sobre Santa Clara, mas eu vou tentar focar em Nossa Senhora, até porque eu também fiquei devendo falar sobre Edith Stein, né? Tá certo? Então, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Fiquem na paz de Cristo. Que seja um dia muito produtivo para vocês, para todos nós. Paz e bem.